Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal é um canal voltado aos estudos da teologia. E você já se perguntou o que é e para que serve a teologia? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de tudo, eu quero ler um versículo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, verso 3. Então, o que é a teologia? E antes de começar o nosso estudo, eu quero dizer para você que toda a bibliografia que foi usada como base para esse estudo está na descrição do vídeo. Todo o material que eu usei para a elaboração desse estudo. Se você tiver interesse, você vai até a descrição do vídeo que ele vai estar lá. Bom, o que é teologia? A teologia é, antes de tudo, um saber sui generis. Sui generis é uma palavra em latim que significa do seu próprio gênero. E quando eu digo isso, eu quero dizer que a teologia ela é única. Ela é única na maneira como ela é feita, né? Ela é diferente de tudo o que existe. Em toda e qualquer matéria de conhecimento, ela é diferente. A teologia, nós vamos descobrir o porquê. Imagine algo que não se parece com nada. Assim é a teologia. A teologia ela é diferente das outras áreas do conhecimento porque ela vai trabalhar a razão, ela vai trabalhar a fé e a teologia também vai trabalhar a espiritualidade. A teologia ela é o estudo sobre Deus, sobre a fé e tudo o que envolve o mundo espiritual. A teologia ela busca entender quem é Deus, como que Deus age, como que ele se relaciona com os seres humanos. Mas não é também somente isso. A teologia, ela busca refletir sobre o sentido da vida, sobre o bem, sobre o mal, sobre o porquê o sofrimento, o porquê do sofrimento, não é? O que significa viver uma vida com propósito. A teologia, ela busca entender essas coisas. Diferente de outras áreas de conhecimento, como a ciência, a filosofia, a teologia ela é única no seu jeito de ser. Ela tenta unir a razão e a fé. Isso é interessante porque é uma maneira simples que a gente encontra de falar sobre teologia e filosofia. A gente fala assim, teologia tem a ver com fé. Filosofia é uma matéria que tem a ver com a razão, né? Mas não, a teologia, ela tenta trabalhar com a fé e com a razão, né? A teologia, ela mergulha em três áreas. A gente costuma dizer que ela mergulha na área do mistério, na área da experiência e na área da revelação. Mas Shirley, o que significa isso? Mergulhar na área do mistério, porque a teologia, ela reconhece que Deus, ele é mistério. Quando eu olho para o céu, eu falo, tem algo a mais do que os meus olhos estão enxergando, né? A teologia também, ela mergulha na área da experiência, porque o ser humano é o coração falando junto com a mente, né? É a razão falando junto com a fé. São as experiências do homem. O homem, ele diz que ele sente a presença de Deus. A teologia, ela tenta entender isso. Como? O homem diz que ele sente a presença de Deus, né? O homem, ele passa pela dor, ele passa pelo sofrimento, ele passa por experiências de fé. E a teologia, ela busca compreender tudo isso. E também ela mergulha na revelação. Como ela mergulha na revelação? Porque a palavra de Deus diz que ele se revelou a nós.
Por isso que nós o conhecemos, né? Então, Deus se revelou a nós através da criação, através da sua palavra, né? Através da história, dos acontecimentos. E a teologia, ela busca entender essas revelações e o que elas significam para nós. Uma coisa muito interessante a respeito da teologia é que você pode legitimamente, eu e você, nós podemos legitimamente dizer que um cardiologista, ele é especialista em coração. Nós podemos dizer que um engenheiro, ele é especialista em máquinas, ele é especialista em construções. Podemos dizer também que um veterinário, ele é especialista em animais. Contudo, nós não podemos dizer que um teólogo, ele é especialista em Deus. Teologia, ela é muito interessante. E a teologia, ela é uma disciplina acadêmica, mas ela não se reduz a isso. Então, eu não posso dizer que um teólogo é o único que pode falar com procedência a respeito do Altíssimo e que os leigos não. Todas as pessoas podem fazer teologia, né? Você não precisa ser um teólogo profissional para viver teologia. Quando você faz perguntas como: por que Deus existe? Ou qual é o propósito da minha vida? Você já está fazendo teologia, porque a busca, ela começa no coração e ela se aprofunda com estudo, com diálogo, com oração. Continuando, vamos ver um pouco a respeito da origem do nome teologia. Quando nós iniciamos o nosso estudo a respeito de teologia, nós nos surpreendemos ao descobrir que a palavra teologia, ela não é de origem bíblica. Ela não nasceu com os profetas. A origem do nome nasceu na Grécia Antiga. Os teólogos, eles eram poetas, como Homero, como Orfeu, e eles discursavam eloquentemente a respeito dos deuses gregos, como Zeus. Daí a origem do nome, né? O vocábulo, ele procede de dois termos gregos, theos, que quer dizer Deus, e logos ou logia, que quer dizer palavra ou discurso. Portanto, nós temos aqui o que seria uma palavra sobre Deus ou um discurso a respeito de Deus. O termo teologia, ele foi criado pelo grego Ferécides, que foi um escritor grego, e a data é aproximadamente no século 6 a.C. O primeiro uso da palavra teologia que se tem notícia é no livro de Platão, o livro A República de Platão. É o primeiro uso da palavra teologia. E Platão, ele usou esse vocábulo no sentido de histórias, mitos e lendas dos deuses contados pelos poetas. Embora nós não encontremos a palavra teologia nas escrituras, ela é bíblica no seu caráter. E eu recomendo a você baixar no seu celular a versão e comparar a sua versão em português com a versão em grego da Bíblia. E você vai encontrar ali em Romanos, capítulo 3, verso 2, nós encontramos ta logia tou teou, que significa os oráculos de Deus, né? Em 1 Pedro 4,11, nós encontramos logia teou, que é oráculos de Deus. Em Lucas 8,21, nós temos tom logon tom teon, que é a palavra de Deus. Tom logon, a palavra. Tom teon, Deus, né? A palavra de Deus. No final do século II, Clemente de Alexandria, ele contrapôs
teologia à mitologia. Ele disse que a teologia era na condição da verdade cristã a respeito de Deus, ela era superior às histórias da mitologia pagã. Os pais da igreja, eles denominaram o João Evangelista como o primeiro teólogo, não é? Como algumas pessoas definiram teologia. Quando você busca definições a respeito de teologia e o que alguns teólogos falaram a respeito, definiram teologia, você vai encontrar várias definições. Eu pesquisei Strong, eu pesquisei Rodrigues, eu pesquisei Karl Barth também, Luiz Berkoff, mas aqui eu quero falar com vocês a de Tomás de Aquino, que é impressionante como ele definiu teologia na obra dele, Suma Teológica. Ele dá a ideia de Deus como o primeiro motor. Então ele diz assim na obra dele: é necessário chegar a um primeiro motor. Esse motor, ele não é movido por nenhum outro. E este, todos entendem, é Deus. Este motor, ele não é movido por nenhum outro e ele move os outros. Dessa forma, a teologia, na visão de Tomás de Aquino, ela passa a significar pensamento a respeito de Deus. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês. O que Tomás de Aquino ele queria dizer? Que tudo tem uma causa. Tudo tem um motor que começou tudo sem ter sido movido. Esse motor é Deus. E ele diz assim, ele cita, para que a gente possa entender melhor, ele cita Gênesis 1, versículo 1, Salmos 90, versículo 2 e João, capítulo 1, versículo 3, que foi o que eu li com vocês. Uma outra coisa a respeito da teologia é que ela tem algumas divisões e ela procura seguir um sistema. Daí a gente dá o nome de teologia sistemática. E eu vou citar alguns aqui para vocês. Nós temos dentro da teologia a bibliologia, que é a doutrina das escrituras, a teologia ou teontologia, que é a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, que é a cristologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, antropologia, a doutrina do homem, a martiologia, que é a doutrina do pecado, soteriologia, que é a doutrina da salvação, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, angeologia, a doutrina dos anjos, e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Continuando, o que é doutrina? A palavra doutrina, ela aparece no hebraico em Deuteronômio 32, verso 2 e Provérbios 4, versículo 2, depois você pesquisa, esse termo, ele deriva-se do termo hebraico lekar, que significa ensino ou instrução. No grego, ela aparece como didaquê, que daí deriva a palavra didática, que tem o mesmo sentido, de instrução ou ensino. Uma observação é que doutrina não é a mesma coisa que costume. Costume é relacionado com cultura local. Doutrina, ela já tem um caráter eterno. Doutrina também não é a mesma coisa que dogma. No entanto, em teologia, o termo dogma, ele se refere ao ponto fundamental de uma doutrina. Eu anotei algumas coisas aqui para vocês. Exemplo de dogma, por exemplo, a Bíblia como única regra de fé e prática é um dogma, né? A justificação pela fé, a necessidade de arrependimento, a perseverança dos santos são dogmas. A busca por respostas. O teólogo, como um investigador, ele se baseia em evidências
a fim de formular as suas hipóteses. Então, primeiro, ele usa a revelação natural de Deus, que é a criação. Todas as coisas, nós costumamos dizer, nós dizemos em teologia, que Deus ele se revela, e isso é bíblico. Paulo ele fala que Deus, o homem, ele se torna indesculpável por não acreditar em Deus, porquanto Deus se revela através da criação. Né? A criação é a revelação de Deus. Deus ele se revela através da mensagem escrita, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então a teologia, o teólogo como um investigador, ele baseia-se nessas evidências, a fim dele formular as suas hipóteses. A teologia, como ciência, ela não é autônoma. A teologia, ela recorre ao instrumental de outras ciências, como a história, a arqueologia, a antropologia, a filosofia, a psicologia, a sociologia, para ela poder desenvolver a sua reflexão. Então, se você se matricular em um seminário que seja bom, né? Você vai estudar todas essas matérias para poder fazer a sua teologia. A importância da teologia. Por que o estudo da teologia é de suma importância? Por causa da natureza das escrituras. Elas são divinamente inspiradas. Ela é a palavra de Deus. Para poder combater os perigos que ameaçam a Igreja de Cristo, que são as heresias. Ela é importante também para promover o desenvolvimento de um caráter cristão verdadeiro, uma mudança de vida, não é? Para proporcionar condições para um serviço cristão eficaz. O estudo teológico ele traz benefícios para a nossa vida cristã. E qual é o motivo da existência da teologia? A teologia, e eu quero que você grave bem isso, a teologia ela é resultante de se crer na existência de Deus. A teologia ela só existe porque cremos na existência de Deus. Para crermos em Deus, ele teve que se revelar a nós. Lembra que eu disse, citando o apóstolo Paulo, que ele fala que o homem ele se torna indesculpável diante da criação. Porque quando você olha para o céu, quando você vê todas as coisas criadas para a natureza, para a existência do homem e de tudo o que existe nessa terra, você vê que existe um primeiro motor, como Tomás de Aquino disse. Né? Por isso, a possibilidade de se construir e estudar teologia, porque Deus se revelou primeiro a nós. Né? Certamente, jamais poderíamos conhecer a Deus se Ele não tivesse se revelado a nós. Sem acreditar em Deus, sem a crença em Deus e na sua divindade, não há estrutura para se fazer teologia. Por fim, eu quero deixar para você que a teologia ela é a voz que busca amplificar a palavra de Deus. E para terminar, eu quero deixar aqui para você, quando confiamos nesse Deus eterno, encontramos paz, porque sabemos que nada escapa ao seu cuidado e que a nossa vida ela tem um propósito, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Foi uma pequena introdução. O estudo da teologia, ele é muito amplo e essa é uma pequeníssima introdução, mas eu espero que tenha trazido algum esclarecimento para a sua vida e eu não posso deixar de terminar esse vídeo sem pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho e deixar algum comentário. O que você achou da aula? E porque isso tudo vai me ajudar, vai movimentar o meu canal. Sendo assim,
Até o próximo vídeo. Deus o abençoe.